estamos iniciando a nossa penúltima aula do nosso curso Descubra a Nova Vida em Cristo Jesus. Que pena, penúltima aula, a aula de número 16. Temos aí nessa jornada aprendido que a nova vida em Cristo Jesus é um relacionamento, não uma religião, mas um relacionamento com Deus que é amor. E esse relacionamento de amor com o nosso Deus, que é amor, vai fluindo em nós e de nós para os outros. Descobrimos que o propósito, a razão de nós vivemos e existirmos, que Deus nos fez e nos salvou, nos mantém vivos para que nós sejamos, então, aqueles que vão ser usados no amor de Deus para alcançar as pessoas que estão ao nosso lado. Aproximar vidas de Deus é o propósito das nossas vidas. Então, o propósito das nossas vidas, da nossa existência, já aprendemos nas últimas aulas, que é viver na presença de Deus para aproximar vidas. A presença de Deus é estarmos em oração, dependendo de Deus, e na dependência de Deus, vamos depender do quê? Deus é amor, vamos depender do seu amor. Então, dependendo do seu amor, nós vamos então fluir este amor, aproximando as vidas que estão próximas de nós, as pessoas que estão então próximas de nós, vamos aproximar de Deus. Viver da presença de Deus para aproximar vidas. Agora, Deus não quer só que nós falemos de Jesus para as pessoas, que as pessoas conheçam a Jesus. Deus quer que nós aproximemos essas pessoas dele e com amor nós cuidemos bem delas. Então você precisa ir desenvolvendo o relacionamento com Deus, aprendendo do seu amor, sendo usado na sua casa, com a sua família, para ajudar a aproximar as pessoas de Deus, conhecidos seus, outras pessoas. E nós temos a responsabilidade de falar de Jesus para as pessoas, mas como o nosso mestre nos deixou a missão. Qual é a missão das nossas vidas? Nós aproximarmos essas vidas fazendo o quê? Discípulos. Antes de Jesus subir aos céus, ele nos deixou então a ordem: ide e fazei discípulos. Então nós temos a responsabilidade de fazer os discípulos de Jesus. Por isso ele está nos dando então essa ordem para fazermos discípulos, aproximarmos essas vidas de Deus e com amor cuidarmos bem delas. Por isso que Deus nos ensina a gente discipular. Fazer discípulo é discipular, é nós ajudarmos a pessoa a aprender não só a seguir Jesus, mas imitar a Jesus. Eu lembro quando eu comecei assim na minha vida a ouvir sobre discípulo, lembrava de um filme antigo que assistia, que havia ali o discípulo e havia o mestre do Kung Fu ali, e havia o seu discípulo chamado Gafanhoto, eu não me lembro se era bem isso, mas faz tantos anos. E ali então aquele discípulo fazia tudo que o seu mestre fazia. Ele não só obedecia o mestre, mas ele imitava o mestre. Em tudo que o mestre fazia, ele procurava imitar igual, fazer igual o mestre. É isso que Deus quer que nós façamos, que Jesus quer que nós façamos, e Deus está trabalhando em nossas vidas, está nos ajudando a crescer à estatura de Cristo. O propósito de Deus é nos fazer a cada dia mais parecido com o nosso Jesus. Então Deus quer fazer você mais parecido com Jesus a cada dia. Por isso que Deus nos deu esta responsabilidade amorosa de nós ajudarmos as pessoas a se aproximarem de Jesus, sendo nós mais parecidos com Jesus em nossas atitudes. E ajudando essas pessoas que nós ajudamos a conhecer a salvação de Jesus, a
imitar a Jesus também. Nós imitamos a Jesus e assim com o nosso bom exemplo ajudamos a elas se espelharem em nós e nos imitar a nós, imitando a Jesus. Como diz aqui, olha, em 2 Timóteo, e nós vamos ver que esse é o discipulado 1 a 1, em que você então decide discipular alguém que é recém-convertido, está fraco na fé. Você então se disponibilizar, se dispor nas mãos de Deus para ensiná-lo a ser mais parecido com Jesus. Então está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 e 12, que eu vou ler agora para você. Você pode e precisa estar acompanhando aí na sua Bíblia, para você estar fazendo suas anotações, ver se tem alguma dúvida. Está aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, aquilo que você se fortalece em Jesus, você então ensina, confie a homens, mulheres fiéis. E aqui é um ponto importante: os homens discipulam homens, as mulheres discipulam mulheres. Está errado um homem discipular uma mulher, ou uma mulher discipular um homem. Então, o homem vai discipular um outro homem e a mulher vai discipular outra mulher. Então, você vai então ali passar aquilo que você se fortaleceu em Cristo, passar disso que você tem aprendido de Jesus para essa pessoa que vai ser o seu discípulo. Mas não termina por aí. Percebe que há uma primeira geração, há uma segunda geração e uma terceira geração. Vamos voltar ao texto novamente, você vai perceber isso aqui, olha. Olha o que diz, olha. 2 Timóteo 2, o verso de número 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa primeira geração é você. Então você se fortalece em Cristo Jesus, você é a primeira geração. Agora, a segunda geração é a pessoa que você vai ensinar, a pessoa que você vai discipular. Olha, o verso 2. E as palavras que ouviu dizer na presença de muita testemunha, confia-as a homens fiéis. Então confia essa pessoa, a esse discípulo seu, ou discípulos que você vai fazer. Confia essa pessoa para ser fiel, para se fortalecer em Deus, que é a segunda oração, que é a segunda geração, que é o seu discípulo. E ele gerará, então, ele também vai aprender, como você está discipulando e cuidando bem dele, ele vai aprender também no amor de Deus a discipular, a cuidar bem de outra pessoa que ele vai evangelizar, ou um novo convertido, uma pessoa fraca na fé, que também ele vai conhecer ali. Então, você é a primeira geração discipulando a ele, e ele, então, que aprende com você, vai então discipular o outro. Esse é o método que Jesus nos ensina a nós para fazermos discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando e tal, ensinando a guardar tudo que você mandado, que nós vimos lá em Mateus 28, 19 e 20 na aula passada, que é o nosso propósito de vida, a grande comissão, que também vai ali com um grande mandamento, que é nós amarmos a Deus de todo o nosso ser e o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós vamos ali cumprindo a nossa razão de vida, discipulando, nos fortalecendo em Deus, discipulando a primeira geração e através do nosso discípulo, já visando a terceira geração, ensinando que ele precisa também fazer discípulo, seu discípulo, ensinando como ele cuidar dos outros. Então nós vamos passar para eles as verdades de Jesus, ensinando a ele a como ensinar também
a outra pessoa. Aí ele vai orar a Deus, vai escolher o discípulo também e vai começar a discipular. E assim, um a um discipulando o outro e multiplicando então os discípulos para o crescimento do reino de Deus. Deus deseja que nós vivamos nesse mundo para que muitas pessoas sejam alcançadas com o Evangelho, conheçam a salvação de Jesus, não só a salvação, mas aprendam através deste discipulado, desse cuidado pessoal, um a um, esse cuidado amoroso, aprendam a viver com Jesus como nós também estamos aprendendo. Então, quando você está pronto a fazer discípulos, você está pronto a fazer discípulos, como você começa a caminhar e ser um discípulo de Jesus? Aquilo que você já está aprendendo, você já sabe sobre a salvação. Você já sabe várias coisas. São, olha, 16 aulas com essa que você já aprendeu. Você tem aprendido muito de Deus, de Jesus, e você pode começar a ajudar uma outra pessoa a conhecer a salvação, contar como Jesus tem mudado a sua vida, como Jesus te salvou, mostrar para ele, ou ensinar para ele, mesmo se você já aprendeu, você pode ensinar na Bíblia, ou ajudar ele a assistir, ele ou ela, a primeira aula lá do nosso curso, eu sou aceito, estou seguro, e você ali ajudar essa pessoa a conhecer a Jesus, e depois como ela pode andar com Jesus, como ela pode ser cheia do Espírito, como ela pode ter uma vida plena. E cada uma dessas aulas você pode ir ajudando a pessoa a conhecer mais a Jesus e fortalecer, e você também ser muito usada por Deus para fazer discípulos. Já pensou nisso? Que bênção você poder ajudar alguém a se aproximar das riquezas de Deus, conhecer a Jesus, ser salvo, e você cuidar bem dessa vida, ajudar essa pessoa a conhecer a Jesus e ir crescendo com Jesus e se fortalecendo com Jesus. Você já imaginou como você vai poder ser usada por Deus? Deus quer fazer você este homem discipulador, essa mulher discipuladora. Você que é jovem, você que é idoso, você que é adulto, seja qual for a sua idade, Deus quer usar você para fazer discípulos, no cuidado um a um, gerando você se fortalecer para passar o que você recebeu de Deus para a primeira geração, visando a segunda geração, vindo as 3 gerações sendo alcançadas, e assim também o seu discípulo estará discipulando o discípulo dele, e vai também, com essa visão da 3ª geração, ajudar o discípulo dele também a discipular outros, e assim por diante. Um vai discipulando e cuidando do outro, nesse método perfeito, maravilhoso, que Deus nos deu para nós fazermos discípulos. Também, nós vemos na palavra de Deus, Deus nos ensinando a fazermos discípulos também através de grupos pequenos, nos reunindo nas casas. Olha como nós vemos aqui em Atos, capítulo 2, no livro de Atos, capítulo de número 2, e tem várias outras passagens, nós vemos ali os discípulos de Jesus. O livro de Atos foi logo após os evangelhos. Em Atos 2, o Espírito é derramado, a igreja começa a crescer. Então nós vemos ali o desenvolvimento da igreja de Jesus Cristo. Ali no livro de Atos são os Atos dos Apóstolos, e ali a gente vê tão claro várias coisas práticas que a igreja, de fato, que Jesus ali fundou, a igreja verdadeira de Jesus, como eles viviam como igreja. E eles viviam como igreja se reunindo no templo, e também se reuniam nas casas, em grupos menores nas casas. E diz assim, olha, Atos 4, capítulo 2, abre na sua Bíblia também, Atos 2, o verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se. Olha, reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então eles se reuniam no templo e se reuniam também nas casas, ensinando a palavra de Deus, compartilhando ali, suprindo uns aos outros, na bênção de Deus ali, aquilo que Deus ia fazendo no amor, na vida deles e através da vida deles, e todos os dias Deus acrescentava aqueles que iam crendo, e a igreja de Cristo cresceu, e cresceu muito através dessas reuniões nas casas. Aqui em nossa igreja, e muitas outras igrejas, nós chamamos esses grupos pequenos de células. Nós chamamos de células para ajudar as pessoas que vão chegando de fora, os novos, a entender por que nós nos reunimos e a dinâmica dessa reunião. Por exemplo, como células do nosso corpo. Nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo, a Bíblia fala. E como o corpo também físico tem as suas células, nós também temos as nossas células, que são esses grupos pequenos. Então nós temos as células, e uma célula saudável, ela sempre se multiplica. Então o objetivo da célula é a multiplicação. Ela se multiplica em outras células, e nessa multiplicação de células saudáveis, ela vai a multiplicar também o amor, o acolhimento para aproximar vidas. Então, um grupo onde há o amor de Deus, um grupo saudável, um grupo alegre, vai aproximar outras vidas, essas vidas vão se aproximar mais de Deus e estarem, então, conhecendo mais o Evangelho. Então, nesses grupos, nós conhecemos várias pessoas novas que vão chegando para a nossa casa, ali quando nós temos uma célula na nossa casa, ou participamos de uma célula na casa de outro irmão, de outra irmã, aí a gente convida os nossos parentes, eles acabam vindo mais facilmente na nossa casa ou na casa de alguém nessa reunião do que às vezes vir na igreja. Infelizmente, por causa desses movimentos aí que a gente vê na televisão, na mídia, de muita gente que explora a fé, a boa fé das pessoas e tudo mais, as pessoas estão muito decepcionadas com as igrejas aí fora. Muitos maus testemunhos aí de muita gente que tem afastado as pessoas de Deus do que aproximado as pessoas de Deus. E aí a pessoa pensa que é tudo igual, que as igrejas não prestam, estão só atrás do dinheiro do povo, aquela coisa toda, e vem então toda essa confusão. E as pessoas, assim, muitas pessoas não querem de forma nenhuma vir a uma igreja, chegar a uma igreja. Mas se você convida para vir na sua casa, que está tendo lá uma reunião, que está tendo uma célula, ou você convida para que você vá numa reunião numa casa, junto com outras pessoas ali, e ali vocês vão ter um tempo agradável juntos, conversar sobre algumas coisas aí de Deus, a pessoa mais facilmente ela vai. Então, chegando ali, aquele preconceito todo é quebrado, porque a pessoa vê que é algo diferente, não é o que ela imaginava, ela vê que é algo saudável, que é algo bom, que é algo precioso, é o que ela estava procurando de fato, aí, da verdade sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e ela encontra então com Jesus ali, crê em Cristo, aí ela se abre também para chegar à igreja, e aí crescendo e vai sendo um discípulo, e um dia também ela vai se batizar, ela vai ser uma discípulo de Jesus, e vai fazer discípulos também, e assim que Deus vai trazendo as vidas, e o reino de Deus vai crescendo, e muitas outras pessoas também vão conhecendo mais a Jesus. Agora, nós estamos falando aqui dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, e as pessoas que estão ali na África, na Ásia,
a Índia, em tantos lugares que a gente vê, tantas pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então Jesus, ele nos mandou em Mateus 28, 19 e 20, porque ele fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vimos essa passagem nas aulas passadas. Portanto, ide é a nossa missão, ide fazer discípulos de todas as nações. Então nós precisamos, eu e você, também, além de fazer discípulos aqui, perto da gente, fazer discípulos também onde há pessoas em outras nações. Então Deus, ele escolhe pessoas em nosso meio, não é todos que ele manda para ir para esses lugares, mas ele escolhe, ele fala aos corações e escolhe os seus missionários. E Deus levanta esses missionários para falarem para essas pessoas que estão longe, que ainda não foram alcançadas. Esses missionários são levantados por Deus. Nós também, Deus nos levantou como missionários por um tempo ali para os índios Yanomami. E nós então fomos ali na tribo Yanomami e nós ali testemunhamos de Jesus ali por um tempo na tribo Yanomami, porque eles não conheciam a Jesus. No nosso tempo havia ali um trabalho há mais de 20 anos e nenhum crente, nenhuma pessoa tinha se convertido. E depois, no nosso tempo ali, alguns já começaram a se converter, graças a Deus. Nós tivemos ali a alegria de batizar 15 ou 16 índios, e vendo ali a obra que Deus estava fazendo. Hoje a igreja entre os Yanomamis, hoje há pessoas salvas ali, e pastores e tudo mais ali na tribo Yanomami. Deus vai fazendo a obra assim. E temos missionários em outros lugares também. Nós temos na nossa igreja missionário na Tailândia, nós temos missionário entre os índios, nós temos missionários ali, pastor Pedro, em Camamu, ali no sul da Bahia. Tem outros missionários espalhados na nossa igreja por vários lugares. E Deus tem feito uma obra maravilhosa através da vida dos nossos missionários. Então Deus manda nós fazermos discípulos. Agora, esses missionários, Deus chama e eles vão com as suas famílias para lá. E eles precisam então de sustento, porque eles largam todo o seu trabalho aqui, largam tudo e precisam então de sustento para estarem lá onde estiverem, em outro país, em outro estado, falando de Jesus às pessoas ainda não alcançadas. E eles precisam então de sustento financeiro e principalmente do sustento espiritual. Então Deus, na verdade, Ele chama a mim e a você, todos nós somos missionários. Ele fala: ide, esse ide, ir por todas as nações, não é só para os missionários que vão sair fisicamente, é para mim, é para você, para todos nós. Todo discípulo de Jesus é um missionário, fazendo discípulos aqui. E se Deus não querer que a gente vá fisicamente, nós vamos espiritualmente, em oração e ajudando também em contribuição para o sustento desses missionários que vão. Então, aqueles missionários que vão, por isso que nós temos na nossa igreja as ofertas para os missionários, para o sustento desses missionários. Então nós vamos indo, como Jesus fala, ide fazer discípulos por todas as nações. A gente vai então indo, orando por essas pessoas, pelos nossos missionários, e contribuindo com os nossos missionários. Isso tudo é voluntário. Você, para ser membro da nossa igreja, você não precisa ser dizimista, contribuir também com os missionários. Você não precisa, não é obrigado a isso. Você pode ser membro da igreja e nunca dar uma oferta, nem nada. Isso é feito, precisa ser feito daquilo que você vai, no relacionamento seu com Deus em amor, resolver com Deus. É o que você vai ter de livre, espontânea vontade, alegria de estar contribuindo da forma que você quiser. Mas o fundamental é que você tenha consciência que Jesus chamou você para a missão de você fazer discípulos, para você fazer missões na obra que Deus deseja que a gente faça
alcançando vidas, aproximando vidas dele. Essa é a missão, é o que Deus deseja que a gente faça. A gente aproxime vida deles, de Deus, através do discipulado 1 a 1, através dos grupos pequenos das células e também através da obra missionária. Nós vamos ser usados, muito usados por Deus para aproximar vidas de Deus, cumprindo então o nosso propósito, que é viver na presença de Deus para aproximar vidas de forma estratégica, de forma dinâmica. E a grande alegria nossa na vida é poder ser esses instrumentos úteis nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus e encontrarem a verdade sobre Jesus, e nós sermos esses instrumentos usados para que elas cresçam em Cristo, amadureçam e tenham a mesma alegria que a gente tem em fazer discípulos. Você pode imaginar, às vezes você tem um parente que é dependente químico, ou vive uma vida tão embaraçada, ou às vezes uma pessoa só normal, comum, assim, vamos dizer assim, de que não tem tantos embaraços, apesar que sem Jesus é tão difícil. Mas às vezes a pessoa, ela é até uma boa pessoa, mas ela com certeza tem um grande vazio dentro dela. E aí você é usado, mostrando aí na sua vida, mostrando através do que você tem aprendido a verdade sobre Jesus, e aquela pessoa então ela entende o valor da cruz de Cristo, e ela crê em Jesus, é salvo, o Espírito entra dentro dela e vai fazendo aquela obra de transformação, e você ali ajudando em oração, e ajudando aquela pessoa, e aí ela é transformada por Deus, liberta dos vícios, tem o vazio dela preenchido, tem a alegria do Espírito Santo, e vai sendo cheia, fortalecida do Espírito, e você, esse instrumento usado, e essa vida transformada, e transformou o casamento, reconciliou, casou, unida com o cônjuge, agora unido com os filhos, e aquela vida, aquela família às vezes inteira transformada pelo amor verdadeiro de Deus, e você foi um instrumento, você foi a pessoa usada. Você já imaginou? Essa é a maior alegria da vida, depois da gente conhecer Jesus, é você ter essa alegria de levar uma pessoa a Cristo e ver a vida dela, a família dela transformada. A maior alegria da minha vida tem sido isso, conhecer o meu Jesus de perto, ver as pessoas se aproximando de Jesus, principalmente minha família. A maior alegria que eu tenho é de ver a minha esposa unida comigo, os meus filhos unidos comigo no amor de Deus, e eles também ali, o meu filho que já se casou, unido com a sua esposa, crescendo em Cristo. Já tenho o meu netinho, sonho de vê-lo crescendo em Cristo. Então são os meus discípulos ali que eu estou fazendo, e você também vai poder fazer isso por toda a sua vida. Isso não é só para pastor, para missionário, é para todos nós. Nós somos, todos nós, esses missionários, cuidamos como pastor de vidas também. Nosso Deus nos usa assim, para a gente aproximar vidas, e essa é a alegria da vida, porque é o propósito da vida. Deus nos criou para isso. Quando a gente está longe disso, quero ser rico, a gente vai desenvolver a empresa, a gente vai desenvolver o trabalho da gente vai desenvolver tudo isso para o nosso sustento e tal, mas tudo isso que a gente vai desenvolvendo é com um propósito maior, com um objetivo mais excelente, que é aproximar vidas de Deus, fazê-las pessoas, discípulos de Jesus, fazendo pessoas como se fossem Jesuses, né? Jesus, vários Jesuses ali, multiplicando esses discípulos, porque essa é a vontade do nosso Pai, essa é a vontade do nosso Deus, esse é o propósito amoroso do nosso Deus, que nós façamos isso para que o seu reino cresça e Jesus logo volte e arrebate a sua igreja, e depois você vai conhecer mais da Bíblia ainda, e vai ver quantas coisas boas tem ainda pela frente, que vamos triunfar aí com Jesus eternamente, na bênção do nosso Deus, no seu reino, para a honra e glória dele mesmo de verdade. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça de forma muito especial. Vamos orar. Pai, agradecemos, Pai, pelo que o Senhor nos ensinou em fazermos discípulos, que o Senhor nos
Conduza, Pai, na última aula na bênção do Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai, fazendo discípulos, ó Deus, em amor para a Tua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.